A semiótica do fracasso porque o Brasil perde. Se no vídeo anterior nós vimos a linhagem do pragmatismo vencedor, este novo vai explicar o lado B, a semiótica do fracasso e da desorganização. O Brasil não perde por acaso, analisando a história. A seleção cai quando abdica do equilíbrio, ficando presa a dois extremos. Ou desaba pelo dogmatismo do futebol arte achando que a beleza ganha o jogo sozinha, ou pelo dogmatismo da burocracia engessando o talento e destruindo a nossa identidade. Para entender essa engrenagem, vamos dividir os nossos maiores tombos em 5 blocos geracionais. Bloco 1, 1950. 1954 e 1966 o complexo de vira-lata e a caça ao rei. Aqui está o início da nossa busca por identidade no cenário mundial, marcada por saltos altos históricos e desorganização. 1950. O trauma do Maracanazo, o erro foi o clima de já ganhou alimentado pela imprensa pela política antes do jogo, gerando um salto alto psicológico fatal. Taticamente, o meio-campo travou. Didi, genial e cerebral, ficou totalmente isolado e o time não conseguiu quebrar o ferrolho uruguaio. 1954. O Brasil entrou em campo traumatizado por 50, vestindo o que Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata. O time perdeu completamente o controle emocional na Batalha de Berna contra a Hungria e caiu na violência, abdicando do futebol. 1966 a soberba do bicampeonato. A preparação foi uma bagunça completa, com mais de 40 jogadores convocados viajando pela Europa, achando que a camisa ganharia por gravidade. Em campo, a falta de proteção tática deixou o rei exposto. Pelé foi caçado e espancado pelos defensores de Portugal e da Bulgária, saindo contundido. Sem ele, o time foi engolido fisicamente e caiu na primeira fase. Bloco 2. 1974 e 1978 o vazio do rei e a cariocada. O desafio desta década foi tentar entender como jogar futebol sem a genialidade de Pelé, que havia se aposentado da seleção em 1971. 1974, em crise de identidade, o time de Zagallo tentou responder ao carrossel holandês copiando o pior do futebol europeu. Em vez de usar a técnica, a seleção apelou para o vigor físico extremo e para as faltas violentas contra a Holanda de Cruyff. Tentamos ser europeus e perdemos a nossa essência. 1978, a famosa Copa da Ditadura na Argentina. O ambiente interno rachou porque o técnico Cláudio Coutinho priorizou uma patota com forte sotaque do Rio de Janeiro, gerando ruído e divisão no grupo, a famosa cariocada. O time jogou um futebol engessado e burocrático e acabou eliminado invicto pelos bastidores polêmicos do jogo entre Argentina e Peru. Bloco 3. 1982. 1986 e 1990 do romantismo à nova cariocada, a década dos extremos, o auge da beleza e o auge da burocracia. 1982, o dogmatismo do futebol arte. O time de Tele Santana encantou o mundo e jogava o futebol mais bonito do planeta, mas a falta crassa de pragmatismo defensivo, recusar-se a jogar pelo empate contra a Itália, cobrou o preço mais caro e sepultou a geração. 1986, uma repetição tardia de 82, mas com um time visivelmente envelhecido, com Zico baleado fisicamente e uma eliminação dolorosa nos pênaltis contra a França de Platini. 1990, a reação exagerada ao fracasso do romantismo. Sebastião Mazzaroni assumiu e montou a Era Dunga original, um esquema ultra-burocrático com 3 zagueiros e livro copiando a Alemanha, que castrou a criatividade dos nossos meias. Para piorar, o ambiente voltou a azedar com privilégios, brigas públicas por premiação uma nova cariocada que implodiu o vestiário, terminando no castigo tático do gol de Caniggia após a jogada de Maradona. Bloco 4, 1998 e 2006, interesses comerciais e a farra dos galácticos. O momento em que o futebol brasileiro virou um negócio de bilhões, e a falta de foco destruiu times repletos de craques mundiais. 1998, o caso Trafic. Nick e R9, o mistério e o abalo psicológico em torno da convulsão de Ronaldo horas antes da final escancararam o peso dos contratos milionários de patrocínio. O time entrou em campo em choque emocional e totalmente desestruturado para enfrentar a França. A dependência emocional de uma única estrela cobrou o seu preço. 2006, o maior desperdício de talento do século recente. O quadrado mágico de Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Ronaldo naufragou porque a preparação na Suíça hoje se virou um circo midiático. Uma farra descontrolada fora de campo, sem foco, sem intensidade física e sem compactação defensiva. O time andou em campo e foi jantado por Zidane. Bloco 5, 2010, 2014, 2018 e 2022 teimosia, apagão e o nó europeu.
A era moderna, onde o Brasil parou no tempo taticamente enquanto a Europa evoluía na transição em velocidade. 2010, um time baseado na teimosia e no contra-ataque. Dunga foi duramente contestado por deixar os jovens craques do Santos, Neymar e Ganso de fora. O time dependia de uma única jogada e era emocionalmente instável. Quando a Holanda virou o jogo, faltou repertório tático no banco e controle na mente. Felipe Melo foi expulso e o time surtou. 2014, o apagão tático e emocional do 7-1. A Neymar dependência cobrou o preço quando ele ficou fora por contusão. O emocional do grupo virou uma histeria coletiva, jogadores chorando no hino e segurando a camisa dele como se fosse um funeral. No campo, Felipão deixou um deserto no meio-campo e a falta de compactação permitiu que a Alemanha passasse de trator no maior vexame da nossa história. 2018, o Belgenazo, o time taticamente previsível de Tite, foi pego de surpresa e engolido no primeiro tempo pelo contra-ataque letal da Bélgica com Hazard, De Bruyne e Lukaku. Quando tentou reagir no segundo tempo, a desvantagem física e o nó tático já tinham selado o destino. 2022, o maior erro de gerenciamento de jogo da nossa história moderna, ganhando na prorrogação contra a Croácia, faltando apenas 4 minutos para acabar. O time cometeu o erro infantil de se lançar ao ataque, deixar o meio-campo desprotegido. Isso permitiu que o veterano Modric ditasse o ritmo da jogada e organizasse o contra-ataque que gerou o gol de empate na única finalização deles no jogo. Faltou pragmatismo híbrido para segurar o relógio. A história não mente. O Brasil só vence quando une o rigor tático à imprevisibilidade do nosso DNA. Quando esquecemos um desses lados, o padrão do fracasso se repete. E vem o Hexa.